Bom, o que que diz aqui essa outra questão, né? Ela fala o seguinte: uma amostra de gelo com 100 gramas de massa e temperatura inicial de menos 10 graus Celsius, é importante, né? É colocado próximo a uma fonte de calor. Essa amostra derrete completamente, né? Então, que ele fala que derreteu completamente, isso aqui tá importante. Esquenta até uma temperatura de quanto? De 20 graus Celsius. Considerando que as condições acima, é possível afirmar que essa amostra recebeu calor durante esse processo, igual a quanto, né? Então, quanto de energia esse cubo de gelo aqui recebeu para passar de menos 10 para 20 graus Celsius? Essa pergunta do problema. Que dados que ele me deu, né? Ele falou que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama grau Celsius, o calor específico do gelo é meia caloria por grama grau Celsius e o calor específico da água líquida é 1 caloria por grama grau Celsius. Isso é para você entender melhor o que está acontecendo aqui. Deixa eu tentar aqui representar essa brincadeira para você entender melhor. Então imagina aqui um cubinho de gelo. Esse cubo de gelo, ele tem quanto aqui de massa? Ele fala que esse cubo de gelo, ele vai sair de quanto? Ele vai sair de menos 10 graus Celsius e vai chegar a quanto? E vai chegar a 20. E aqui só para você não confundir, então a gente tem um gelo a menos 10 graus Celsius. Esse gelo ele vai ser aquecido até quanto, né? Ele vai ser aquecido até atingir zero. Professor, mas por que até zero? Porque a gente sabe que a 0 graus Celsius, o gelo começa o quê? A mudar de estado físico, né? Então o gelo aquecido até zero, né? A partir daqui, esse gelo faz o quê? Ele derrete, todo ele vai derreter, transformar aqui no caso em água líquida. Enquanto todo o gelo não derreter, a temperatura não aumenta, lembra? Então, quando tudo isso aqui não derreter, a temperatura não muda, toda a energia vai ser para transformar, né? Vai quebrar aqui as estruturas aqui. E aí sim, água a 0 graus Celsius, aí só água a zero, aí começa a esquentar até quanto? Até 20 graus Celsius no caso, tá? Então, o processo físico-químico, digamos assim, o processo físico, digamos, é esse aqui, tá? Então, primeiro a gente aquece o gelo, depois muda de estado físico, chama aqui de Q2, e depois essa água ela é aquecida, né, de 0 graus até 20 graus Celsius. Então, esses processos têm o quê? Ele tem que receber aqui no caso essa quantidade de energia, aqui tem que receber essa quantidade de energia, e aqui tem que receber essa quantidade de energia aqui. E aí você, meu jovem padawan, tem que lembrar quem quer Q1, quem quer Q2, quem quer Q3. Lembra, quando o objeto não muda o estado físico, né, a gente usa o que macete? Então, esse Q1 aqui no caso, a gente vai usar que macete ou que moleza? Que macete, né? Então, que macete a gente usa quando o objeto ele não muda de estado físico. O Q2 mudou o estado físico? Mudou. Então, se mudou, a gente vai aplicar o que moleza, né, quando muda aqui no estado físico, né? E o Q3, né, de água para água. Bom, de água para água, só aqueceu, mesma substância. Então a gente volta de novo para o queimacete, né? Então, o queimacete, repito, é quando o objeto não muda de estado físico. Bom, aí é só brincar de matemática. A massa aqui a gente sabe quanto que é. Aqui a massa é do gelo que é 100. O calor específico, qual que eu pego? Eu pego do gelo, né? Porque aqui ainda é gelo. Então eu coloco aqui 0,5. Qual que é a variação de temperatura? A temperatura no final quanto que é? A temperatura final é zero, menos qual que é a temperatura inicial? Menos 10, né? Aí menos com menos fica quanto? Menos com menos fica mais, né? Então o que que a gente tem? Quanto que é 100 vezes meio? Bom, 100 vezes meio dá 50. E quanto que é 50 vezes 10? Bom, 50 vezes 10, isso vai dar 500 calorias. Então vamos colocar aqui 500 calorias. Aqui, para derreter esse gelo, o que que a gente precisa? Quanto de energia a gente precisa? Bom, aí é bem uma brincadeira. A massa continua sendo a mesma, não perdeu massa, né? O calor latente de fusão no gelo, ele falou que vale quanto? Que vale 80. Então, quanto que é 100 vezes 80? Isso aqui vai dar 8.000, né? Então, aqui fica 8.000 calorias. E aqui no Q3, mesma brincadeira. Agora eu estou de 0 graus para 20 graus, né? A massa continua sendo a mesma. O calor específico agora eu pego da água líquida, que vale 1. Qual que é a variação de temperatura? A temperatura final aqui no caso é 20, a temperatura inicial aqui, quanto que era? Era zero, né? Mesma brincadeira, né? Quanto que é 20 menos zero? Aqui fica 20. Quanto que é 100 vezes 1? Aqui fica 100. E quanto que é 100 vezes 20? Aqui vai dar 2.000, né? Então, 2.000 calorias, né? Aqui vai ficar apertadinho. Bom, somando aqui tudo, né? Quanto que dá isso aí? Quanto que é 500 mais 8.000 mais 2.000? Isso vai dar 10.500 calorias, né? Para transformar, né, 100 gramas de gelo de menos 10 para água a 20 graus Celsius. Então a gente precisa ceder para o sistema 10.500 calorias, né? Qual a alternativa que indica isso? Aqui no caso, alternativa E de elefante.
facinho, né? É isso.